Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rubens Galo. Sou professor para o curso de Engenharia Mecânica, disciplina Transferência de Calor. Hoje estaremos resolvendo o exercício 6.49 do Encropeira. Uma placa plana, fina, com 0,2 por 0,2 metros de lado e superfície inferior e superior rugosa, encontra-se posicionada em um túnel de vento, de tal forma que suas superfícies estão paralelas a uma corrente de ar atmosférico, com uma velocidade de 30 metros por segundo. O ar está a uma temperatura de 20 graus centígrados, enquanto a placa é mantida a uma temperatura superficial de 80 graus centígrados. A placa está rodada 45 graus em torno do ponto central, como mostrado no esquema. Ar escoa sobre a superfície superior e inferior, e medidas da taxa de transferência de calor indicam 2.000 watts. Qual é a força de arrasto na placa? Nós temos aqui um desenho mostrando, né, a nossa placa com uma espessura, uma largura de 0,2 metros quadrados, ela é quadrada, e tem o ar escoando sobre ambas as superfícies, tanto a superior como a inferior, e esse ar está a uma temperatura de 20 graus centígrados, uma velocidade de 30 metros por segundo, enquanto que ambas as superfícies da minha placa está a 80 graus centígrados. Então, aqui nós temos um desenho esquemático, né, mostrando ela, uma vista lateral dela, né? E aqui nós podemos perceber que tanto a superfície superior como inferior está a 80 graus centígrados, ambas as superfícies sujeitas ao mesmo escoamento de ar, nas mesmas condições, e ambas as superfícies transferem energia por convecção, correspondente a um valor de 2.000 watts. Bom, então, o que nós conhecemos? Conhecemos uma placa plana que está a uma determinada temperatura, sujeita a um escoamento de ar na sua superfície inferior e superior, com uma determinada velocidade e temperatura. Para essas condições de escoamento, a placa transfere energia para o escoamento por convecção. E o que nós queremos? Estamos procurando a força de arrasto sobre a placa. Bom, então, nós sabemos lá da mecânica dos fluidos que a tensão de cisalhamento que atua sobre uma placa é dada pela força de arrasto dividido pela sua área superficial. Então, a força de arrasto sobre uma placa é igual à tensão que atua sobre a superfície vezes a área da superfície. Então, nós precisamos encontrar essa tensão de cisalhamento. Então, chamando essa equação de equação 1, como conhecemos a taxa de transferência de calor, a temperatura da superfície e as condições de escoamento do ar, podemos encontrar o coeficiente convectivo e, através de correlações adequadas, podemos encontrar a força de arrasto. Equações básicas. Iremos usar a analogia de Reynolds modificada ou de Chilton e Burton, porque ela relaciona o número de nus com o coeficiente de arrasto. Ela é dada por essa relação
onde nós podemos ver a relação do coeficiente de arrasto com o número de Standard e o número de Prandtl. E o número de Standard, por sua vez, é a relação entre o número de Nolsky pelo número de Reynolds vezes o número de Prandtl. Equação 2, equação 3. Sabendo também que o coeficiente de arrasto pode ser relacionado com a tensão de cisalhamento dividido pela energia cinética do escoamento, seria a nossa equação 4. Então, substituindo a equação 3 na equação 2, nós podemos obter a seguinte relação. E o coeficiente de arrasto é igual a 2 vezes o número de Nolsky dividido pelo Reynolds vezes o número de Prandtl, multiplicando pelo número de Prandtl elevado a 2/3. Então, esta relação me fornece o coeficiente de arrasto e relaciona, né, o coeficiente de arrasto com o número de Nolsky. Nós podemos simplificar os números de Prandtl, chegando a 1 menos 1/3 e chegamos na equação 5, que é dada por esta relação aqui. Igualando agora as equações 4 e 5, que seriam essas, nós chegamos nesta relação, né? Esta é a equação 4 e esta é a equação 5. Podemos cancelar o 2 aqui, né? E chegamos na relação da tensão de cisalhamento. Bom, como nós vimos anteriormente, então, conhecendo a tensão de cisalhamento e multiplicando ela pela área superficial, eu encontro a força de arrasto. Bom, então, substituindo a equação 6 na equação 1, nós chegamos nesta relação, onde esse termo aqui representa a equação número 1. E temos aqui a equação 7. Bom, essa equação é a equação procurada, mas ainda precisamos encontrar os números de Reynolds e de Nolsky. Lembrando da definição de Reynolds, que é a velocidade do meu escoamento vezes um comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática, e do número de Nolsky, que é o coeficiente convectivo, vezes um comprimento característico dividido pela condutividade térmica do fluido. Agora, nós podemos pegar esta equação e substituir nesta equação 7. Então, substituindo as expressões para o número de Reynolds e Nolsky na equação 7, nós obtemos esta relação aqui. Onde esse aqui é o número de Nolsky e esse é o inverso do número de Reynolds. Novamente, nós podemos cancelar os comprimentos representativos, né? E chegamos nessa expressão aqui. Também podemos simplificar a velocidade e podemos reescrever essa equação desta maneira aqui. Mas ainda falta calcular o coeficiente convectivo, porque eu não conheço a área superficial, eu tenho a geometria, a largura da minha placa, então esse termo não seria problema. Preciso encontrar esse coeficiente. Então, precisamos encontrar o coeficiente de transferência de calor por convecção. O problema nos informa que a superfície transfere energia por convecção para o fluido. Então, a lei de resfriamento de Newton, nós podemos escrever que a taxa de transferência de calor é igual ao coeficiente convectivo vezes a área da superfície, que multiplica
a diferença entre a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, eu posso explicitar essa equação em função desse termo aqui, porque aí eu posso pegar o resultado e substituir nesta equação. Então, fazendo isso, eu chego nesta relação aqui, onde eu tenho a taxa de transferência de calor por convecção dividido pelo gradiente de temperatura entre a superfície da placa e o fluido. Da equação 8, nós podemos chegar nesta forma final aqui, que me dá a força de arrasto, que é o que nós estamos procurando. Mas ainda eu preciso encontrar as propriedades do meu fluido, como a viscosidade cinemática, a massa específica, a condutividade térmica do fluido e o número de Prandtl para o ar. Então, as propriedades do meu fluido, as propriedades do fluido devem ser calculadas na temperatura do filme, que é a média entre a temperatura da superfície da placa mais a temperatura do fluido dividido por 2. Então, da tabela A.4, e para uma temperatura média, uma temperatura do fluido, do filme, desculpa, temperatura do filme, e não do fluido, temperatura do filme, de 50 graus centígrados, que daria em Kelvin 323,15 Kelvin, eu encontro eu encontro as seguintes propriedades para o meu fluido. Viscosidade cinemática, 18,41 vezes 10 a menos 6. Condutividade térmica, 28,15 vezes 10 a menos 3. E massa específica, 1,0782. E número de Prandtl, 0,7035. Substituindo esses valores, nós chegamos nesta expressão aqui. Obtendo para a minha força de arrasto o valor de 0,7928 N. Bom, algumas observações nós podemos tirar sobre o exercício. Correlações de transferência de calor ou coeficientes de atrito para esta configuração simples aparentemente não existem. Experimentos para medir a força de arrasto seriam relativamente simples de experimentar e as forças de arrasto poderiam ser usadas para determinar os coeficientes convectivos usando a analogia de Reynolds. A solução demonstra a vantagem associada a trabalhar o problema simbolicamente, a introduzir apenas os valores numéricos no final, por dois motivos. Primeiro, o comprimento característico usado tanto no número de Reynolds como no número de Nusselt não precisou ser calculado. Mas, e, em segundo lugar, mais simplificações poderiam ter sido feitas de tal maneira que as propriedades condutivas térmicas, viscosidade, cinemática e massa específica não precisariam serem encontradas. Bom, isso é uma prática. Normalmente, na solução de problemas de engenharia, recomenda-se que se introduzam os valores numéricos apenas no final do exercício. Por quê? Além do que foi comentado agora de pouco, eu evito erros de aproximação. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.